Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar o nosso curso de Grego Novo Testamento na parte introdutória, uma parte de alfabetização. Este é ainda o módulo 1, a parte 2 do nosso curso. Seja bem-vindo. Nessa outra figura você vê ali um escriba, né? E aqui agora da esquerda para a direita. Então os gregos começaram a escrever da esquerda para a direita, e depois no final da linha eles escreviam da direita para a esquerda, depois voltavam e escreviam da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como isso se tornou muito complexo, porque mudavam também as formas das letras, passaram a escrever só da esquerda para a direita, adaptando então o seu alfabeto, desse alfabeto fenício, que tem origem num alfabeto proto-sinaítico. Então o alfabeto grego precisou também fazer adaptações, porque as línguas semíticas não têm nenhuma correspondência com as línguas do tronco indo-europeu. Então aquilo que lá nos semitas não tinham sons, passaram a ter, não tinham sinais vocálicos, passaram a ser sinais vocálicos no grego, como nós vamos ver depois quando olharmos o alfabeto. Então aqui você também tem uma história, você pode achar lá, esse quadro é tirado ali da Wikipedia, tem um link para você acessar, os vários períodos do grego, e o que nos importa está ali no meio, chamado koiné. O grego koiné é o período do grego, um desenvolvimento do grego histórico, que vai desde 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Claro que isso é uma data aproximada, que as pessoas não de repente começam a falar uma língua. Há uma certa transição entre a mudança da língua até chegar a uma outra forma dessa língua. O grande exemplo é Aristóteles. Aristóteles está ali escrevendo ainda num ático, mas já mostrando sinais de uma forma do koiné. E o Novo Testamento já, no primeiro século, foi escrito todo em koiné. Bom, aqui tem um exemplo dos alfabetos gregos, nas várias ilhas gregas que desenvolveram esse alfabeto. Então você tem na Eubóia, o jônico, em Atenas, em Corinto, e o grego moderno. Há variações, você vê que mesmo os gregos ainda estavam competindo entre os alfabetos. Aquele que prevaleceu foi o chamado alfabeto jônico, e junto com o alfabeto ali de Atenas. Se estabeleceu ali uma mistura desses dois alfabetos e se chegou a um alfabeto grego antigo, que ainda hoje é usado com algumas modificações também, este alfabeto. Para nós entendermos o que isso se aplica na história do grego do Novo Testamento, é importante você entender um pouquinho da parte histórica. Então você deve ter ouvido ou já assistiu o filme lá de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que é filho de Filipe II da Macedônia e que foi um grande conquistador. É por causa de Alexandre é que o koiné, essa língua comum, veja, Alexandre era macedônio, mas dominou a Grécia e adotou a cultura e a língua grega, e uma das tarefas de Alexandre foi também espalhar essa cultura e a língua grega por vários países. Então Alexandre também foi responsável por formar esse tipo de língua. Você imagina que cada pessoa, de cada tribo, falava um dialeto diferente. E Alexandre, ele foi une a cultura grega, une o império, desde o seu pai Filipe já une o império, mas Alexandre é o grande conquistador, então ele vai unificar, vai acabar havendo uma unificação de língua e também essa expansão da língua grega. Essa expansão justamente é o koiné. Koiné significa comum, é a língua comum que era falado por todo o Império Grego, e depois essa língua foi tão importante e tão famosa que os próprios romanos adotaram o grego como língua oficial. Os romanos falavam o latim, tinha o seu alfabeto latino, tinha a sua estrutura, a sua literatura latina, mas a cultura grega foi tão importante nesse desenvolvimento do Ocidente, principalmente, que se espalhou por todo o mundo, acabou até se espalhando no Oriente também, mas por causa do Império, essa cultura e essa língua acabou sendo
a língua oficial de todos os povos que estavam sob o domínio romano, inclusive os romanos. Então, nós vamos ter essa importância histórica até a formação do Novo Testamento. E para você ver o parentesco, né, o que essa língua tem a ver com algumas línguas hoje, com línguas antigas, então o grego, né, ele tem esse parentesco com aquelas que nós vimos, também, por exemplo, com o sânscrito, que é uma língua indiana, antiga, então os linguistas comparam essas línguas também. As línguas, por exemplo, persa, tanto antigo como moderno, o alemão, o eslavo, o celta, italiano e outras línguas neolatinas têm parentesco com essas línguas. Quando se vai estudar algumas palavras, consegue-se perceber essa relação dessas línguas, como nós falamos, dentro da família linguística. Então nós estamos estreitando para você entender até chegarmos ao grego Novo Testamento. O grego Novo Testamento, chamado grego bíblico ou grego koiné, né, era uma língua falada por vários povos daquele período, entre 330 até 330 depois de Cristo. 330 a.C. até 330 depois de Cristo, nós temos o grego koiné. Mas o grego Novo Testamento tem a sua especificidade porque ele foi escrito para um determinado tipo de literatura. Nós chamamos ele de koiné, os gregos chamavam de rekoiné dialectos, quer dizer, o dialeto koiné, que era aquele dialeto comum de todas as pessoas que viviam nessa época. Para você ter uma ideia, alguns autores conhecidos escreveram nesse dialeto. Por exemplo, o historiador Políbos, 205 a 120, como você pode ver aí. Diodorus escreveu sobre Augusto no koiné. Plutarco, que escreveu uma grande obra entre 46 e 120 depois de Cristo. Arrian, que escreveu entre 95 e 175 depois de Cristo. AD aí é Anno Domini, depois de Cristo, e AD é a mesma coisa. Esses autores, porque escreveram na época do período koiné, escreviam nessa língua, então também importante como texto paralelo aos escritos do Novo Testamento. O grego Novo Testamento também pode ser classificado como um grego helenístico, que os gregos chamavam de helenistes. O grego helenístico, porque tinha sua característica particular, também chamado de koiné. E aí nós temos alguma observação importante. Dentro, então, do koiné, nós temos os escritos do Novo Testamento que são importantes como um tipo de escrito diferente, porque, embora sejam em koiné, tem uma forte influência semítica. O que significa isso? Se você aprender uma língua e falar ela fluentemente, mesmo assim a sua língua mãe ainda prevalece com a sua forma de pensamento. Você pode falar um inglês fluente, mas você vai pensar como um brasileiro e até na sua forma de escrever isso vai ficar evidente. Você pode não cometer nenhum erro de grafia, nenhum erro de sintaxe, escrever perfeitamente a língua inglesa, mas a sua forma de pensar ela vai ser como a de um brasileiro, porque a sua língua mãe prevalece. Então isso é importante para entendermos. Os autores do Novo Testamento são todos judeus. Então eles falavam aramaico na época, eles pensavam em aramaico. Então, eles utilizavam a língua grega, mas eles estavam pensando em aramaico, em hebraico, por causa da sua cultura. Então isso acaba influenciando no tipo de grego que nós temos no Novo Testamento. Então, estudamos o grego no Novo Testamento juntamente com essa influência cultural e linguística dos judeus para entender certas expressões, que aquela expressão, por exemplo, em Aristóteles tem um sentido, em Platão tem um sentido, mas aqui no Novo Testamento tem um outro sentido, porque faz parte de uma cultura e a língua também deve ser estudada do seu ponto de vista cultural. Então nisso se destaca o pensamento e a forma de escrever do Novo Testamento. Para entendermos melhor, aqui temos um gráfico muito importante. Esse gráfico é feito pelo Wallace, que escreve um livro, esse livro está em português, que é Gramática Grega, da editora EBR, que é a editora Batista Regular. Ele coloca ali um quadro muito interessante das fortes influências que foi sofrendo o Novo Testamento. Porque há um grande debate, que tipo de grego é o grego do Novo Testamento? É o grego do filósofo? Não. É um grego judaizado? Também não. É um grego espiritual? Não, ele é um grego
que sofre determinadas influências. Ele está dentro, então, vendo esse triângulo, você vê, ele está dentro de um contexto semítico. Dentro desse contexto semítico, ele vai carregar um estilo semítico, quer dizer, um estilo mais judaico de forma de pensamento. Nesse ponto, dentro do triângulo ali você vê também o conceito lexical, quer dizer, as palavras, o significado das palavras gregas são muito parecidas com os significados da palavra do grego koiné da época. Então, desse ponto de vista, o Novo Testamento sofre também influência do koiné vernacular, que é koiné comum falado pelas pessoas, vamos dizer assim, não eram aquelas pessoas iletradas e também não eram grandes eruditos. Pessoas comuns do dia a dia usavam o chamado koiné vernacular. E aí, o Novo Testamento, como também tem uma influência de muitos autores que eram mais apurados no seu conhecimento, eles sofrem uma influência do koiné literário. Então, alguns livros do Novo Testamento são mais literários. Então, tudo isso está presente no texto do Novo Testamento. Um contexto semítico, um conceito lexical e uma sintaxe ligada ao koiné literário. E aqui neste outro quadro, também tirado ali do Wallace, você pode entender, por exemplo, as variações que você tem nos livros do Novo Testamento. Então, da esquerda para a direita, você tem desde um estilo semítico, ou seja, um grego mais carregado, mais influenciado pela cultura semítica. Ali no meio, um grego mais coloquial, mais mediano, as pessoas comuns falavam. E lá, do lado do extremo direito, um koiné mais próximo do literário. Então, por exemplo, alguns livros do Novo Testamento, Apocalipse, Marcos, João, 1º, 2º, 3º João e 2º Pedro, estão mais carregados por um semitismo. Então, é chamado de um semítico, um estilo literário mais semítico. Ali no meio, você tem a maioria dos escritos paulinos, são um grego mais coloquial, e o Evangelho de Mateus também um grego mais coloquial. À direita, então, os livros que têm mais influência literária, que tem um estilo mais literário. Então, Hebreus em primeiro lugar, depois Lucas e Atos, que é o mesmo autor, Lucas, Tiago, as cartas pastorais, que são as cartas paulinas, 1 Pedro e Judas. Então, neste quadro, bem colocado ali pelo Wallace, você percebe as diferentes tipos de literatura dentro desse corpus literário, ou seja, desse conjunto de textos que nós chamamos Novo Testamento. Então aqui nós temos o alfabeto grego na escrita impressa. Então veja, até 1453, onde temos o primeiro livro impresso, a Bíblia de Gutenberg, por volta ali de 1453, a invenção da imprensa. Até esse tempo as pessoas escreviam à mão. Então essa escrita à mão é chamada de manuscrita. Então, se você pegar os manuscritos, há vários tipos de letras diferentes, depende da pessoa, como nós temos hoje. Se você pegar um caderno de uma pessoa, tem várias letras diferentes, diferentes cadernos, diferentes alunos vão ter diferentes letras. Era assim também. Não existia um padrão muito fixo de escrita, embora são muito parecidas as letras em determinados períodos. Mas com a invenção da imprensa, então a imprensa se tornou padronizada. Então essa é a letra impressa. A letra impressa você tem a parte dos maiúsculos, lá em cima, esses maiúsculos são chamados de uncial também, e os minúsculos são chamados de cursivo. Avançando aí, você vê como você vai escrever no caderno. Você não vai conseguir escrever como o computador escreve. Então você escreve de um jeito estilizado, que nós chamamos de escrita à mão. Então nessa escrita à mão é este alfabeto que está escrito à mão aí. Passando ali para a próxima questão importante, é como é que se pronuncia o grego. Então existe também um grande debate. Como que os gregos pronunciavam? Nós não tínhamos como gravar essa pronúncia. Existiam também diferentes pronúncias. Ali no século XVI, um autor chamado Erasmo de Roterdã, ele tentou restaurar a pronúncia.
Então, a pronúncia que nós usamos nos estudos do Novo Testamento grego é chamada de pronúncia erasmiana. É uma pronúncia que foi adotada pela tradição. Ela não é a mesma pronúncia que é usada pelos gregos modernos. Os gregos modernos utilizam uma pronúncia chamada iotacista, porque prevalece o uso do iota nos ditongos. Então, nós usamos a pronúncia chamada erasmiana, por tradição, porque ninguém sabe como se pronunciavam as palavras, porque nós não tínhamos como gravar. Então, tenta-se restaurar, há debate, né? Mas é claro que em diferentes locais do Império se falava em diferentes pronúncias, como acontece no Brasil, diferentes regiões do Brasil se falam diferentes pronúncias do português também. Então imagina o Império Maior, haviam pronúncias diferentes, as pessoas se entendiam, nós não temos como ter a exatidão, então por tradição se utiliza a pronúncia erasmiana, que é essa que nós vamos estudar. Ah, você quer saber como se pronunciava exatamente o grego? Tem um livro aí do Allen, que é chamado Vox Greca, que ele vai, em muitas páginas, tentar fazer uma restauração só da pronúncia grega aí. Então está a bibliografia se você quiser se aprofundar. Obrigado por ter participado no nosso curso de grego do Novo Testamento, essa parte introdutória. Você segue os links aí nas descrições. Quando você entrar no site dos cursos da Emuná Editora, você vai poder fazer os quizzes, provas, e ao final, passando nas provas e nos quizzes, você tem o certificado do curso de grego no Novo Testamento. Muito obrigado.